Então, irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre a Bíblia e as imagens. Então, vamos lá. Aqui eu fiz uma pequena apresentação, só para servir de roteiro. Deus proíbe fazer imagens. Eu vou tocar sobre cada um desses pontos conforme a palavra de Deus. A serpente de bronze e os querubins da arca. Deus mudou de ideia? Deus proíbe falar com imagens? Deus proíbe se ajoelhar perante imagens? Qual o posicionamento da Igreja Católica? O desafio do plástico. Vamos ver qual é esse desafio do plástico. Um auxílio para a reflexão. Qual deve ser o posicionamento dos crentes em Jesus? Os católicos são nossos irmãos? Conversão ou comer pão? A doutrina da Eucaristia. Conclusão. Então vamos lá. A pergunta que inicialmente eu quero responder é: Deus proíbe fazer imagens? Nós podemos ver em Deuteronômio 4:15: Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo semelhante de homem ou de mulher. Então Deus está falando aqui que a corrupção consiste em simplesmente fazer a imagem. Então é muito importante isso, porque nós vemos muitos católicos dizendo que apenas trata-se de um lembrete. Nós vamos ver como que os papas tratam as imagens. Se tratam apenas como um lembrete ou como objeto de adoração e veneração. Nós vamos ver isso. Mas é muito comum eles dizerem isso, os católicos. Não, apenas um retrato de um parente. Né? Sim. Então vamos ver com calma isso. Só fazer a imagem já é uma abominação para Deus. Em relação ao retrato de parente, bom, você não atribui poderes divinos ao retrato do seu parente. E você também não acha que o teu parente pode atender uma oração sua. Ou o fato de você trazer a foto do seu parente contigo na sua carteira vai trazer alguma sorte para você ou vai trazer alguma repercussão espiritual. Então, esse argumento da foto de parente é simplesmente nulo. Né? Realmente não pode prevalecer. Seguindo Deuteronômio 4, guardai-vos que não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, que vos façais alguma imagem esculpida semelhante de alguma coisa. Então nós temos aqui Deuteronômio 4, faltou colocar ali o texto, mas eu vejo, se não me engano deve ser 23. Guardai-vos que não vos esqueçais da aliança, é 23. Então aqui Deuteronômio 4, 23. Então, vos façais alguma imagem esculpida. Aí já está o pecado, né? Seguindo nessa pergunta, Deus proíbe fazer imagens. Não farás para ti imagem de escultura, Êxodo 20. Então, o primeiro mandamento é: não farás imagem, nem semelhança alguma do que está em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes darás culto. São 3 coisas que não pode fazer. Não fazer imagem e também não adorar e nem dar culto. São 3 coisas que a gente vê na Igreja Católica. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, não farás para ti imagem. A Bíblia é bem clara, né? Outra pergunta que eu fiz é: a serpente de bronze e os querubins da arca, Deus mudou de ideia? Deus, em determinado momento na Bíblia, ele manda fazer algumas imagens. Especificamente manda, claramente, é uma ordem de Deus. E a gente vê que essas 2 ordens de Deus para fazer tanto o querubim da arca como a serpente de bronze do deserto foram ordens específicas. Não se tratou de uma anulação do que ele anteriormente tinha dito, que era proibido fazer imagem.
Então, quando Deus falou, faça essas duas imagens, Ele não quis dizer necessariamente, aliás, absolutamente Ele não quis dizer que agora a pessoa pode fazer a imagem à vontade, muda de ideia. Não é isso que Ele quis dizer. Nós não podemos ser levianos com a palavra de Deus. Então, voltando ao texto. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins, nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Então, ele vai falando aqui as orientações a respeito de como construir os querubins. E aqui nós temos também a Neustã, né, que depois passaram a chamar de Neustã, mas Deus mandou construir, nos mandou Moisés fazer uma serpente de bronze no episódio das serpentes abrasadoras. Né? Isso pode ser lido em Números 21. Então, fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze sarada. Então, segundo a Reis, o que aconteceu? O povo começou a se prostrar, deram até nome para a serpente. Né? Virou objeto de culto. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos, coisa que nós vemos muito por aí também, mas é outro assunto, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhes queimavam incenso e lhes chamavam Neustã. Então, o que acontece? O povo de Israel começou a... Deus mandou fazer a serpente para aquele fim específico, mas o povo começou a queimar incenso. Então nós vemos hoje. Vamos supor, Deus não fez isso, mas vamos supor que Deus tivesse mandado em alguma situação ter feito uma imagem de alguma pessoa, vamos supor Maria. A partir do momento que o povo começou a queimar incenso, já está errado, né? Então, Deus nunca mandou fazer a imagem de Maria, estou deixando isso bem claro. Mas eu estou só falando que isso não é desculpa, né? Mais uma vez, a interpretação dos católicos é muito tendenciosa, né? Deus proíbe falar com as imagens? Olha, o Senhor Jesus ele falou como nós devemos orar. Nós devemos orar para o nosso Pai, não para a alegada mãe. Então, quando a pessoa fala Ave Maria, está errando, né? Errando miseravelmente. Está falando com uma pessoa morta, o que é proibido na Bíblia, né? E está indo contra o Senhor Jesus, porque Ele falou como nós devemos orar. Nós devemos orar para o Pai, não para nenhuma mãe. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então essa é a oração que o Senhor Jesus mandou a gente fazer. Então é proibido falar com imagens, sim. Deus proíbe se ajoelhar perante as imagens. Eu vou fazer esse texto, esse vídeo rápido, né? Mas depois você pode ler Isaías 44. Então, a pergunta que ele faz depois, ele diz aqui a história de uma pessoa que pega um machado, vai para a floresta e faz uma imagem. Aí depois se ajoelha diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração, como nós vemos hoje no mundo católico. Aí depois ele faz a seguinte pergunta: ajoelhar-me-ia ao que saiu de uma árvore? Então ele deixa bem claro aqui que ajoelhar-se diante de imagens também é errado, não há dúvida quanto a isso. Vamos seguir. Qual o posicionamento da Igreja Católica? Aqui nós vemos o Papa Francisco, chamado Papa, né? Francisco queimando incenso para uma imagem. Aqui temos o outro, chamado Papa ajoelhado para outra imagem. Esse Francisco tocando numa imagem em posição de sujeição e adoração. Nós temos aqui o outro beijando parece que é um terço dessa imagem, que está sendo carregada por um oficial da igreja. Aqui nós temos o Papa Benedito coroando a imagem de Maria. Mais uma vez incenso sendo queimado pelo Papa. Aqui o baixo clero carregando uma imagem nos ombros.
E também o baixo clero aqui, se não me engano, acho que já é o cardeal, não sei. Ele está ali também benzendo, né, a imagem. Então vamos ver aqui qual é o posicionamento da Igreja Católica conforme o site do Vaticano. Adoração a Maria e poderes divinos atribuídos à mesma. Abre aspas. Desde os primeiros séculos da Igreja Católica, elevou o povo cristão orações e cânticos de louvor e de devoção à Rainha do Céu, tanto nos momentos de alegria, como sobretudo quando se via ameaçado por graves perigos. E nunca foi frustrada a esperança posta na Mãe do Rei Divino Jesus Cristo, nem se enfraqueceu a fé que nos ensina a reinar com um materno coração no universo inteiro a Virgem Maria, Mãe de Deus, assim como está coroada de glória na bem-aventurança celeste. Esse texto foi dado em Roma, junto de São Pedro, na festa da maternidade. Nós vamos colocar todos os links embaixo na descrição, você pode ver no site do Vaticano como os textos conferem. Então aqui ele está falando claramente de cânticos de louvor e devoção à Rainha do Céu, nesse caso falando de Maria, Mãe de Jesus. Queremos recordá-los na presente encíclica para renovar os louvores da Nossa Mãe do Céu. Louvores. A palavra é colocada em negrito por mim aqui, mas o texto confere com o oficial do Vaticano. Louvores da Nossa Mãe do Céu e avivar proveitosamente na alma de todos a devoção para com ela. Link na descrição, eu quero que os irmãos vão lá dar uma olhada, tá? Tem em português. Inclusive os católicos também, que se sentem, de certa maneira, devo fazer essa ressalva. O vídeo não tem interesse nenhum de ofender a fé de ninguém. Esse vídeo tem um interesse único de mostrar o que a Bíblia diz sobre o posicionamento da Igreja Católica e suas práticas. Aquele que de alguma maneira se sentiu ofendido, vai dar uma checada e confira para ver. Se o que diz o site do Vaticano confirma com a Bíblia, faça suas orações e peça para Deus te iluminar. Eu estou pronto para responder qualquer comentário respeitoso colocado na seção de dúvidas, né? Comentários. Então vocês podem ficar à vontade que eu responderei a todos, no nome do Senhor Jesus. Então, voltando para o texto. Qual o posicionamento da Igreja Católica? Mãe do Redentor, Mãe do nosso século. Pela segunda vez estou diante de ti, neste santuário, para beijar as tuas mãos. Note que o interlocutor aqui está falando a respeito de como se a imagem fosse a pessoa. Estou diante de ti para beijar as tuas mãos. Ele está fazendo uma oração para a imagem. Pasmem. Pela segunda vez estou diante de ti neste santuário para beijar as tuas mãos, porque estiveste firme junto da cruz do teu Filho, que é a cruz de toda a história do homem, também do nosso século. Estiveste e continuas a estar pousando o teu olhar nos corações destes filhos e filhas que pertencem já ao terceiro milênio. Estiveste e continuas a estar velando com 1000 cuidados de mãe e defendendo, com tua poderosa intercessão, o amanhecer da luz de Cristo no seio de povos e nações. Tu estás e permanecerás, porque o Filho unigênito de Deus, teu Filho, te confiou todos os homens. Note aqui que o João Paulo II, Papa, falou que todos os homens foram confiados a Maria por Jesus. Confiou todos os homens quando, ao morrer sobre a cruz, nos introduziu no novo princípio de tudo quanto existe. A tua maternidade universal, ó Virgem Maria, é a âncora segura de salvação da humanidade inteira. Então, note aqui que a salvação da humanidade inteira não é em Jesus. A salvação, segundo ele, a âncora da salvação é a maternidade de Maria. Mãe do Redentor, cheia de graça, eu te saúdo, Mãe da confiança de todas as gerações humanas.
homilia do Papa João Paulo II durante a celebração eucarística no Santuário Mariano de Fátima, em 91. Link também na descrição. Culto às imagens. Isso como Igreja Católica, estou seguindo falando do posicionamento da Igreja Católica. Culto às imagens. Ó Virgem Santa, a tua venerada imagem volta ao teu lindo santuário de Fátima. Acolhemos-te. Olha só, está acolhendo a imagem e a pessoa, né, ao mesmo tempo. Com um profundo sentimento de amor, pensando em ti, que mais uma vez quiseste dizer ao Santo Padre João Paulo II e a todos nós, seus colaboradores, que se há uma casa onde gostas de estar com o teu amor de mãe, é esta, a casa do Papa, a casa do sucessor de Pedro. Então note que ele está mais uma vez falando para a imagem, né? Ó imagem, você está aqui, você gosta de estar aqui, imagem. Está conversando com a imagem. Sim, ó Mãe, continuas a interceder por toda a Santa Igreja, pelo Sumo Pontífice, por todos nós, chamados a prestar aqui o nosso humilde serviço ao nosso amado Papa João Paulo II. Mostra-te todos como Mãe, mostra-te esse matrem. Falou aqui um pouco de latim para passar aquele clima de religiosidade, né? Momento de oração presidido pelo cardeal Ângelo Sodano na despedida da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Link também na descrição. Então, agora vamos falar sobre o desafio do plástico, né? Então, o desafio do plástico é eu sou, obviamente, como a Bíblia, eu sou contra todo tipo de idolatria, imagem, e isso já deu para notar. Mas imagine só uma reflexão para os católicos. Se fosse possível trocar essa imagem que está lá em Aparecida, né, que segundo dizem, né, segundo as informações, ela teria sido recolhida por um pescador no rio. Se fosse possível trocar por essa imagem de plástico aqui, que deve custar acho, uns R$10, o que os católicos pensariam disso? Né? O que os católicos pensariam em trocar essa daqui, que seria a original, por essa de plástico? Ora, se se trata apenas de uma lembrança, né, isso não teria problema nenhum. Mas é claro que não, eles atribuem à própria imagem poderes místicos. Ou seja, aquela imagem tem mais poder do que essa de plástico. Né? Então isso fica para reflexão dos católicos. Qual deve ser o posicionamento dos crentes em Jesus em relação a tudo isso? Olha, nós devemos pregar a verdade para os católicos. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, alguns evangélicos, como eu, né, já fomos idólatras, né, já tivemos algumas imagens, né, que eu sou de... Comecei por orientação e até imposição dos pais como católico, mas conheci o Evangelho e saí daquela instituição. Então, tais fostes um dia, agora já não são mais. Depois de serem lavados e justificados, esses feitos devem terminar. Né? Gálatas 1:8. Mas ainda que vós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Então ele está falando aqui, se aparecer alguém pregando algo que vá além do Evangelho, como por exemplo o culto às imagens, como por exemplo a intercessão por mortos, né? Você orar para Maria, você orar para São José, né? Eles atribuem a Maria poderes divinos, né? Eles atribuem a possibilidade não só dela poder ouvir todas as orações do mundo ao mesmo tempo, o que faria dela onisciente, e como responder todas ao mesmo tempo também, o que faria dela onipotente, né? Então, essa é uma coisa que vai além do Evangelho de Jesus Cristo. Então, as pessoas que pregam isso são malditas, como diz a palavra de Deus. Né? Devemos também evitar pregar a verdade para eles e evitar o convívio desnecessário. 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, eles dizem irmãos nossos. Eles falam, né, que somos todos cristãos, todos servimos o mesmo Deus. Não, essas pessoas se dizem irmãos, mas não são.
Essas pessoas foram impuras, avarentos, ou idólatras, ou maldizentes, ou beberrões, ou roubadores, com esse tal, nem ainda comais. Então nós devemos manter a comunhão necessária, né, para a vida no mundo, mas não nos associar com católicos para nada, além do evangelismo e da vida cotidiana. A pergunta que fica: os católicos são nossos irmãos? Ora, é necessário muito cuidado nessa hora. Todos os que nasceram da água e do Espírito são filhos de Deus, logo, nossos irmãos. Agora, o católico que segue fielmente a doutrina católica não é salvo pelo sangue de Jesus, logo, não é nosso irmão. Então, existem irmãos nossos católicos que estão lá, vivendo por algum momento no engano, e esses irmãos estão lá, mas eles têm que sair de lá, né? Sair daquela instituição, porque eles não podem ter comunhão com essas pessoas que são idólatras, né? Então é necessário que saiam mesmo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso inútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele, por meio do sangue, por meio de Jesus, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Então, todos aqueles que foram resgatados pelo sangue e tendes fé em Deus por Jesus, esses são irmãos. Pouco importa onde esteja, no local, né? A pessoa às vezes se converte dentro de uma instituição, né? Nesse momento já tem a fé em Jesus, mas aí ela começa a verificar os enganos e acaba se retirando, né? Outra coisa, por que eu disse que o católico que segue a doutrina católica ele não é nosso irmão? Porque o católico que segue a doutrina católica não crê na salvação pela fé. A salvação pela doutrina católica se dá pelo ritual da Eucaristia, como nós podemos ver aqui. Para a doutrina católica, a salvação não é pela fé em Jesus, mas pela realização do ritual da missa e da Eucaristia. O nosso Salvador na última ceia, aqui estou abrindo aspas no documento da Igreja Católica. O nosso Salvador na última ceia, na noite em que foi traído, instituiu o sacrifício eucarístico, todos os grifos são meus, viu? Do seu corpo e do seu sangue, para perpetuar o sacrifício da cruz pelos séculos afora, até a sua vinda. Então, até eu quando era católico desconhecia isso. Eles acreditam que a salvação se dá pela missa e pela Eucaristia. Então, o sacrifício de Jesus ele é repetido nas missas pela mão do padre, né? Então, nesse momento é feito um novo sacrifício e esse sacrifício salva as pessoas. Essa é a doutrina católica. Se você duvida, católico, vá no site e procure por você mesmo, você vai ficar surpreso. Com estas palavras exaltam-se ao mesmo tempo não só o sacrifício que pertence à essência da missa, que todos os dias é celebrada, mas também o sacramento, no qual os fiéis comem, pela sagrada comunhão, a carne de Cristo e bebem o seu sangue, recebendo assim a graça. Então a graça para eles não vem pela fé em Jesus, a graça vem pelo sacrifício da missa. Antecipação da vida eterna e remédio da imortalidade. Então note aqui, remédio da imortalidade. Qual é o remédio da imortalidade? Pela Bíblia, é a salvação em Jesus Cristo. É nascer de novo. Como o Senhor Jesus disse a Nicodemos, aquele que nasce da água e do Espírito. Esse entra no reino dos céus. Aqui não, para o católico é aquele que come o pão na missa. Segundo as palavras do Senhor, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Eles tomam literalmente essa expressão do Senhor Jesus. Carta encíclica Mysterium Fidei, de sua santidade o Papa Paulo VI,
aos veneráveis irmãos patriarcas primazes. Também o link está em anexo. Então, contrariando aqui a doutrina antibíblica da Eucaristia, nós temos Efésios 2, palavra de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. 1 Pedro 3, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O Senhor Jesus morreu uma única vez, sacrifício necessário e suficiente. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, olha só, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, ou seja, o sacrifício de Jesus é um só, único e suficiente. Como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam a sua salvação, para a salvação. Então, qual é a conclusão de tudo isso? O católico fiel que segue a doutrina católica não está salvo. Ele acredita na doutrina da Eucaristia para a salvação e não pela salvação pela fé no Senhor Jesus. Os evangélicos devem pregar a salvação em Jesus, conforme os textos que eu pus, falando de que a salvação é pela fé. Todos aqueles que recebem o Senhor Jesus, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual que importa que sejamos salvos. E nós não devemos manter comunhão além do estritamente necessário para o evangelismo e para a vida cotidiana no trabalho ou estudo. Então, os católicos que servem a Igreja Católica conforme a doutrina católica não são nossos irmãos e não estão salvos, e praticam sim abominações como realizar a feitura de imagens, manter as imagens, queimar incenso às imagens, beijar as imagens, falar com mortos, sejam eles pessoas piedosas no passado ou não, são mortos. Deus proíbe que se fale com mortos. E também acreditam na salvação pelas obras, pelo ritual da Eucaristia. Então, isso que eu tenho a te dizer. Então, qualquer dúvida, por favor, podem colocar aqui no setor de comentários e nós vamos conversar pela palavra de Deus. Amém? Um beijo para os irmãos em Jesus Cristo. E eu espero que os católicos que vejam isso, tomem esse vídeo como encorajamento para conhecer a verdade. Amém? E a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês.